Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. Lembrando que quando esse vídeo, no momento que eu estou gravando, eu ainda não vi o mangá 1045, tá? Eu acho que esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira de manhã, provavelmente, mas eu ainda não vi. Então fiquem tranquilos, porque a análise vai estar saindo provavelmente às 9 da noite, beleza? E a gente vai estar conferindo Descobrir a raça de Joy Boy, Nika, um dos maiores segredos de Laugh Tale e o poder supremo de Shibeki. Rapaz, é muita informação num vídeo só. Então bora conferir o que o nosso querido Chapéus aí preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o like no vídeo porque ajuda muito. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda para divulgar esse vídeo para novas pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Falta bastante? Falta bastante, mas se você se inscrever, vai ser menos um nessa contagem, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Descobrir a raça de Joy Boy, Nika, um dos maiores segredos de Laugh Tale e o poder supremo de não sei do que. Com os últimos capítulos de One Piece, Shiroda revelou pra nós informações que vão além do que encontramos em suas páginas. Com a aparição de Luffy no Gear 5, temos revelado que sua fruta é na realidade a de Nika, o deus do sol. E com essa imagem que nos foi mostrada, a gente pode descobrir de que raça era essa figura lendária. Basta juntarmos alguns outros fatos para chegarmos a uma conclusão incrível. Mas não é só isso. Essa transformação também pode ter nos ajudado a entender o verdadeiro nível de força de Rocks de Shibeki, além de qual eram os poderes de sua Akuma no Mi. E pra concluir, as habilidades do Gear 5 podem nos revelar um segredo absurdo de Laugh Tale e explicar perfeitamente por que Gold Roger riu. Será? @Ciro Neves S perguntou: qual é a raça de Nika? Sei que é um deus, mas com todos esses poderes ele poderia ter sido um humano como Buda? Nika, na realidade, é retratado como uma divindade original do mundo de One Piece, um ser criado por Eiichiro Oda para simbolizar a alegria, a esperança e o amanhecer, um deus adorado pelo povo de Shandora e até conhecido por alguns habitantes de Wano como a deidade da sabedoria. Sua imagem pode ter sido inspirada em várias mitologias diferentes do nosso mundo, assim como seu nome, mas a gente brasileiro não pode negar sua semelhança com o Kurapika, com o Curupira e também o Pica-Pau Biruta. Não que o Pica-Pau Biruta seja brasileiro. Só que por mais que ele seja um ser mítico como o Buda, a Kyuubi e a Fênix, sua lenda no imaginário coletivo do próprio universo de One Piece pode ter se originado através de algum ser vivo, assim como o Buda era originalmente um humano. Nika pode ser originalmente alguém de outra raça. A possibilidade que eu levanto aqui é que Nika, o deus do sol, tenha sido um lunário. Será? Ele tem fogo presente em sua cabeça, a capacidade de conjurar chamas, como vemos em alguns golpes do Luffy, e a estrutura corporal feita de borracha. A habilidade com fogo é muito relacionável aos lunários, tanto no que diz respeito às chamas na região da cabeça ali barra nuca, quanto na capacidade de conjurar o elemento. O corpo de borracha é algo que talvez não casasse exatamente com essa raça, mas na realidade pode ser que encaixe perfeitamente. No capítulo 1032, vemos King mostrando como os pteranodons caçavam no período pré-histórico. E isso aí é meio curioso, né? Ele puxa sua cabeça para trás e ela estica como se fosse borracha, alcançando uma distância praticamente impossível, um movimento muito parecido com o Gomu Gomu Nobel de Luffy. O ataque do King foi muito engraçado na hora e ele chega a repetir o mesmo movimento puxando sua cabeça para trás lá no capítulo 1033. Mas agora, com essa revelação de que Nika tem o corpo de borracha e é capaz de conjurar o fogo, essa divindade fica muito mais relacionável aos lunários. E como o King é o único lunário que a gente viu e o único lunário que a gente viu consegue fazer isso, talvez não seja uma questão de como os pteranodons caçavam no período pré-histórico, mas sim uma habilidade da própria raça. Dos lunários, né? Não dos pteranodons. Além dessas características em comum, a gente tem que notar que o Oda prepara algo importante para essa raça. Caralho, olha, velho. Visto que o King é o único que restou dela e existe um grande mistério por trás da história desse povo. Assim como existe um grande mistério por trás da história de Nika. Mas um dos pontos mais interessantes nessa conexão entre os lunários e Nika é o seguinte: esse povo celeste de asas negras eram considerados deuses em sua época. De acordo com o próprio Barba Branca, eles viviam no topo da Red Line antes de Marejoa ser criada, num lugar chamado o Reino dos Deuses.
E essas informações também fortalecem demais o vínculo entre Reino Nika, dos um deuses, deus, e os lunários que eram considerados deuses, o que levanta algumas questões bem maneiras. Será que o Oda tá preparando para revelar que Nika era um lunário talvez sem suas asas? A gente lembra que o Enel, que se consagrava um próprio deus, arrancou suas próprias asas. Será que de alguma forma ali caralho, mano, se assemelhar a alguma divindade que ele conheceu quando era mais novo lá nos povos celestes? E só um detalhe interessante também em relação ao Enel, né, é que ele tira suas asas e as substitui por tambores. Seriam de alguma forma um simbolismo para os tambores da libertação? Nossa, é verdade! O primeiro Joy Boy, por exemplo, era um lunário? É inegável que essa figura histórica e a raça quase extinta possuem segredos em seu passado. Segredos que podem ter uma conexão muito forte e até mesmo justificar o porquê do governo mundial, após vencer a guerra há 800 anos, decidiu fundar Marejoa onde era a terra dos deuses. Segredos que também podem justificar porque os lunários foram perseguidos incessantemente. A gente sabe que Joy Boy é uma figura muito perigosa para essa instituição e foi mencionado no capítulo 1035 que eles pagariam 100 milhões de berries por qualquer informação sobre o paradeiro de algum lunário. Será porque são todos descendentes diretos de Joy Boy? E como se todas essas informações não bastassem, no capítulo 1036 temos um breve flashback do King conversando com o Kaido sobre Joy Boy. Uma lenda que pouquíssimas pessoas nesse universo têm informação, mas que a Calamidade parece ter um certo conhecimento. Mas não só isso, que a Calamidade parece também aguardar o retorno. Teria ele conhecimento dessa figura por ela se tratar de Nika, e Nika ter um vínculo poderoso com a sua raça, por essa lenda ter nascido entre o seu povo, por essa lenda ser de seu povo? Eu realmente não acho que Oda esteja preparando algo para os lunários à toa. Eles parecem ter sido fundamentais para a Guerra há 800 anos e até foram quase extintos pelo que representavam para o governo mundial, pelo que eles representavam naquele tempo. Se Joy Boy for realmente um lunário, justificaria ainda mais a perseguição do governo mundial por essa raça. Então eu acredito que Nika pode ter sido realmente um ser que viveu no mundo de One Piece em meio aos lunários há muitos séculos, quiçá milênios atrás, e devido à sua personalidade e poderes, se tornou uma verdadeira lenda. Eu reuni esses pontos pra fazer essa conexão e a real é que eu vejo sentido pra caramba nisso. A gente ainda não sabe se as zonas míticas foram seres que realmente existiram nesse universo ou se são só lendas que por algum motivo algumas frutas desenvolveram seus poderes, sabe-se lá como, porque caso seja uma parada que nunca existiu, como poderiam existir essa habilidade? Enfim, vamos ficar atento aí porque é possível que nos próximos capítulos revelem mais informações que a gente vamos ver entre Nika e os lunários. E quem sabe também conectar com a relação entre as raças celestes, Nika, o deus do sol, e também Enel e seu complexo de deus. @César Toscano. Pior, né? Tua teoria de ontem foi absurda, de segunda-feira no caso. Acha que o Shebek foi um antigo usuário da Yami Yami no Mi? Eu elaborei essa teoria junto com o Marco The One Piece Theorist, literalmente o melhor teorista de One Piece do mundo, e também contei com a ajuda da minha amiga Catarina, uma gênia que contribuiu com ideias bem maneiras. Então eu tô muito feliz que o pessoal esteja curtindo pra caramba. Vou trazer. Legal trazer essa sua pergunta aqui, porque na semana passada eu levantei no canal a possibilidade do Shebek ser o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi, mas como parece que ambas as frutas carregam em si a antítese de seus usuários, a chance do Shebek ter a Yami Yami no Mi também é super interessante. E claro, os eventos recentes abrem um janelão de possibilidades. Se a Yami Yami no Mi for uma zoa mítica de uma divindade oposta e tão poderosa como a de Luffy, tal como mencionei no vídeo de segunda, é possível que, diferente da Gomu Gomu no Mi, ela já tenha despertado em outro usuário sem ser o Barba Negra dentro dos últimos 800 anos. O Shebek é um dos personagens mais fortes que já surgiram nesse mundo, ostentando uma tripulação como nenhuma outra vista, e precisou ser parado pelo Roger e pelo Garp pra não continuar com seu plano de se tornar o rei do mundo. A gente sabe que ele foi dito como uma gigantesca ameaça ao mundo e por isso o governo mundial fez de tudo pra apagar seu nome da história, por mais que a sombra do que ele já foi ainda vagueie por aí. Um dos motivos dele ser tão forte e tão temido pelo governo mundial é porque ele pode ter sido o último usuário da Yami Yami no Mi
que foi capaz de despertá-la, algo que até poderia justificar a relação que ele tem com o Barba Negra. A gente sabe que agora Marshall the Teeth tem seu quartel-general na ilha Hashinosu, o paraíso dos piratas, onde os Rocks foram formados, e até seu barco principal se chama o Sabre de Shebeck. Da hora. Enfim, se esse homem tivesse despertado a Yami Yami no Mi, isso justificaria o porquê dele ser tão temido e principalmente o porquê de Garp ter aceitado lutar ao lado de Roger, seu maior rival, para derrotar o Shebeck. Porque esse homem era uma ameaça muito maior do que a gente imaginava. Com a Yami Yami no Mi despertada, ele representava um perigo único para o governo mundial, o que fez Garp buscar derrotá-lo, mas também representava um perigo único para o equilíbrio do mundo, o que fez Roger também buscar derrotá-lo. Caralho! O que pode justificar o sumiço de God Valley sem deixar nenhum vestígio é exatamente o despertar dessa fruta, o despertar da Yami Yami no Mi, que poderia, num piscar de olhos, ter sumido com a ilha inteira. E dando continuidade a isso, né, dá pra gente levar essa relação da luz e das trevas, do sol e da lua a um patamar muito mais profundo. Talvez, no tempo de Joy Boy, possível usuário da Gomu são parecidas, né? tenha sido derrotado pelo antigo usuário da Yami Yami no Mi. Dessa forma, o sol teria sido derrotado, o sol teria sido engolido pelas trevas daquela época. E agora, com Teach e Luffy vivendo no mesmo tempo, eles serão os responsáveis por trazer a resolução da batalha que se iniciou há 800 anos. Mas dessa vez, com a luz superando a escuridão. E só pra acrescentar um ponto interessante à teoria de ontem, né? Olha só que curioso. Se a Yami Yami no Mi acabar mesmo sendo a Zoan Hito Hito no Mi, o Barba Negra é extremamente poderoso com uma paramécia absurda, dita como a mais ofensiva da categoria, e uma Zoan lendária, cujos poderes estão além do imaginário comum e deve se equivaler à mais poderosa de todas. E ainda sobra espaço para consumir uma logia, o tipo mais apelão das frutas, trazendo assim intangibilidade para o seu corpo, a conjuração de algum elemento específico, o que o levaria, mano, a um nível ainda mais poderoso e mais absurdo do que ele já tem. Imagina só se na próxima aparição do Barba Negra ele já chega assim, mano, de butuca, usando gelo. Daria pra gente que ele matou o Aokiji e roubou esse poder absurdo, mas tá... Pra deixar bem claro, eu não acredito nisso, porque eu também acho que o Kuzan ainda tem muito papel pra desempenhar na narrativa. Mas mesmo assim, imagina só na próxima aparição do Barba Negra chegando, ou na próxima, mano, aparição encarando o Luffy, ele já chega usando outro elemento, tá? Pode ser um qualquer que a gente ainda não conheça, ou pra causar um efeito ainda mais forte, algum que a gente já conheça. Como a Akuma no Mi do gato, como da fumaça, as habilidades da areia. Seria um momento chocante e, mano, de hype altíssimo. A maioria das pessoas que lessem iam começar a pensar que o Barba Negra tá podendo... que da hora a tatuagem? ...quantas ele quiser, independente da categoria. Foda. Mas você que viu esse vídeo e que viu da teoria também, já vai ficar ligado na malandragem de Eiichiro Oda e que provavelmente o Barba Negra tem mesmo uma Hito Hito no Mi. Inclusive, aproveitando essa pergunta sobre a teoria de segunda-feira, se liguem nesse comentário do Paulo Garcia, famoso Vascão. No capítulo 440, versão em inglês, quando Ace e Barba Negra estão falando da Yami Yami no Mi, Barba Negra fala: essa habilidade me escolheu. This power chose me. O mais incrível é que nesse capítulo, né, 440, a tradução de anos atrás, a palavra chose barra, né, escolheu, está destacada em negrito. Será que isso confirma que a Yami Yami no Mi, com sua vontade, escolheu o Barba Negra como seu usuário? @VH Carvalho. Se a Zoan tem vontade própria, o que são as bestas carcereiras lá em Impel Down? Meu querido, excelente questionamento. Essas criaturas foram as primeiras frutas despertadas mencionadas dentro da obra, mas eu sempre achei muito esquisito, depois de ver o Doflamingo e o Katakuri em ação, que essas coisas bizarras fossem o grande despertar de uma Zoan. Agora em Wano, a gente tem os Zoans mais poderosos de todos lutando com Queen, King, Yamato e Kaido, e nenhum deles mostra semelhança a essas bestas carcereiras, fora qualidades básicas de uma Zoan, que é basicamente uma excelente resistência e também mais regeneração.
E como os Gorosei disseram no capítulo 1044 que a Zoan tem vontade própria, a gente começa a reinterpretar que diabos eram aqueles diabos. A minha ideia hoje é que esse seja o despertar mais exclusivamente das próprias Zoan em si e não dos seus usuários. O que eu tô querendo dizer aqui, mano? Eu tô querendo dizer que para chegar nesse estado específico de Zoan despertada, a vontade da fruta deve se sobrepor à vontade de seu usuário e a consequência é se tornar esse trelhaco maluco aí. Porque se a gente for analisar, apesar de ser um bípede, o comportamento dessas bestas é de animal. 300 mil vezes mais parecido com a de um animal do que a de um humano. Imaginei mesmo. Claro, basicamente para você despertar uma Zoan, você sendo o usuário e controlar ela, você tem que sobrepor a sua vontade à vontade da fruta. E nesse caso das bestas carcereiras, cara, a Zoan, né, dita como uma fruta que tem vontade própria, tá ali com a sua vontade sobrepondo a do seu usuário. E aí, mano, tem esse efeito aí muito doido. Enfim, né? Eu acho que pode ser. O Gorosei começa a trazer uma resposta bem válida para essas criaturas horrendas. Frutas Zoans despertadas, cuja vontade da fruta sobrepôs a do seu usuário. @AlessandroDGG perguntou: One Piece tem muitas ilhas incríveis. Mas pior, né? Poderia ser Laugh Tale. Vendo a diversidade de regiões... Eu acho que vai ser simples, velho. Questionando como poderia ser a ilha final. A gente já viu áreas riquíssimas em cultura e extremamente diferentes e criativas. Como o Oda iria conseguir surpreender a gente ao chegarmos em Laugh Tale? E esse certamente é um dos grandes segredos da obra. O que a gente sabe de Laugh Tale é quase nada, mas é um quase nada que pode nos dizer muito. A reação de Roger e sua tripulação ao chegarem na ilha talvez seja tudo o que a gente precise para descobrir o que tem lá, não exatamente o tesouro em si, mas como é a própria ilha. E o que ajuda a gente a chegar a essa conclusão é Punk Hazard. Lá tivemos o duelo entre Aokiji e Akainu, que lutaram por 10 dias, resultando numa ilha completamente dividida, uma verdadeira grande pokebola aí de gelo e de fogo. O que eles fizeram ali foi mudar permanentemente o ambiente da ilha. Por isso, muita gente acha que se tratou deles dois usando o despertar de suas frutas para alcançar níveis muito Será que Laugh Tale é de borracha? Isso é algo que faz sentido pra caramba, até porque a gente tem outra ilha que também contribui pra conclusão que eu vou chegar aqui. A Ilha Raijin é uma das 3 primeiras ilhas do Novo Mundo para qual a pessoa vindo da Ilha dos Tritões pode viajar seguindo Log Pose. Ela é basicamente uma ilha em que raios chovem eternamente. Caralho! E esse bizarro fenômeno pode ter se iniciado através do despertar do antigo usuário da Goro Goro no Mi, a fruta do Enel, que assim como Sakazuki e Kuzan, pode ter despertado uma logia e mudado permanentemente o ambiente de uma ilha inteira. Pode ser que o que tenha causado a risada do Roger logo no primeiro momento ao se deparar com a ilha era basicamente como ela era, porque ele não teve acesso direto à história de Joy Boy logo que chegou lá. Ele não descobriu toda a verdade do mundo assim que pisou seu pé na ilha. A primeira coisa que ele realmente viu foi, de fato, como era a ilha. E é totalmente cabível a gente pensar que Joy Boy tenha sido o antigo usuário da Ripa. Será que a ilha é de borracha? Telunica, que despertou há 800 anos. Os Gorosei deixam claro que um dos poderes dessa fruta é espalhar sorriso no rosto das pessoas. Roger deve ter se deparado com as consequências do despertar de Joy Boy assim que chegou na ilha e não conseguiu conter sua risada, assim como toda a sua tripulação. Joy Boy, assim como vimos em Punk Hazard e na Ilha Rajin, pode ter deixado um efeito semelhante em Laugh Tale, um ambiente totalmente divertido e influenciado pela sua fruta. Akuma no Mi, que faz Luffy... Mas pior, né? Todo mundo riu, mano. ...antes e traz uma estética completamente diferente de tudo que já vimos no mangá, muito mais animada e muito mais cômica. O que justificaria, ao chegar na ilha, Roger rir e ter nomeado ela como Laugh Tale, o conto de risadas. A sua história é o verdadeiro conto até chegar em seu clímax, que é essa incrível risada. Então por isso Laugh Tale se chama Laugh Tale, se chama conto de risada. O que também justificaria a frase de Roger de queria ter nascido no seu tempo de Joy Boy, porque o que ele fez com aquela ilha é extremamente divertido e ter alguém próximo a ele dessa forma deve trazer muita alegria e muitos sorrisos. Além do tesouro One Piece e a verdade sobre o mundo, é provável que a própria Laugh Tale transmita um sentimento contagiante de alegria graças à influência dos poderes de Joy Boy
provenientes da fruta de Nika. E meus queridos, Top. esse foi o vídeo, tá? Não esquece de deixar aquele like, se Sim, inscrever no senhor. canal se você ainda não é inscrito e também Inscreve aí. deixar aquele seu comentário para contribuir com Beleza? qualquer informação que eu trouxe no decorrer desse vídeo, tá? Responde as outras perguntas também, comenta o que eu comentei, vamos ver porque vocês são muito criativos e trazem Então mesmo. vários insights muito maneiros para quem sabe até virar um vídeo aqui no canal. Tamo junto. Isso, galera, muito obrigado, a gente se vê no próximo e Tchau! valeu! Sensacional esse vídeo do nosso querido Lipe aí do Chapéu de Palha, respondendo várias perguntas e uma delas seria qual seria a raça do Nika. Será que ele teria a mesma raça que o King? Será que ele seria um lunário que 800 anos atrás lutaram com o governo mundial e eles eram, tipo, pelo fato de existir o Joy Boy, possivelmente ele ser da raça dos lunarianos, né? Por isso que provavelmente a raça deles foi extinta, pra, tipo, mano, de qualquer jeito exterminar a raça e evitar que exista um novo possível Joy Boy. Isso faz sentido, temos que ser sinceros. E, mano, a respeito da fruta do Barba Negra ser uma Hito no Mi, uma fruta do humano, faz sentido também, velho. Principalmente pela frase que ele falou pro Ace. Essa fruta me escolheu. E se a fruta escolheu ele, teoricamente ela teria o quê? Ela teria uma própria vontade? Como as Zoans têm essa vontade? Será que seria isso? Mano, mas eu não sei, porque, tipo, a gente já teve muito esse impacto da mudança da fruta do Luffy e tal, da Gomu Gomu no Mi pra fruta do Nick e tal. Aí será que também ficaria cabível colocar também... Ah, a fruta do Barba Negra também é assim e tal. Eu não sei, porque aí eu acho que já iria confundir muito a cabeça dos fãs, porque toda fruta Zoan, toda fruta agora a gente ia começar a pensar, ah, mas será que não é uma Zoan mítica? Ah, então, eu não sei. Mas pode ser que o Oda use esse artifício para explicar melhor futuras coisas aí mais pra frente. E pra finalizar, ele respondeu também a respeito de Laugh Tale. Será que Roger riu porque Laugh Tale era feita de borracha? Mano, seria muito foda. Além do verdadeiro tesouro do One Piece, sobre a verdade, sobre o século perdido e tal, ele possivelmente riu após ele ter chegado na ilha e perceber que, mano, tudo era feito de borracha. A árvore, a areia, mano, seria muito engraçado, mano. E isso faria com que ele risse. Não só ele, como todas as pessoas riram. Todo o pessoal da tripulação dele ali. Então faria sentido sim se a Laugh Tale fosse de borracha. Comenta aí sua opinião que eu quero saber. Quero saber o que você acha disso, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo deles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o vida morreu, só esquece do passado, vamos focar no presente, eu tenho um plano, foco no plano, te soco, juro que eu vou te trazer aqui pra mim, isso nunca que vai ficar assim, só perda, só falta e sumir.